Boa noite, queridos irmãos. Antes de iniciarmos a leitura que prepara o nosso ambiente, eu quero fazer um convite a vocês. Na próxima semana, nós vamos receber aqui na nossa casa o grupo musical espírita Lumiarte. Eles vão fazer uma palestra musical para nós com o tema O Cristo Consolador. Então, seria maravilhoso contar com a presença de todos vocês aqui e pedir que cada um traga um convidado, né? Para a gente poder lotar a casa e compartilhar com outras pessoas esse momento tão apreciável que vai ser de receber o Grupo Lumiarte, né? Para a preparação do nosso ambiente, eu vou ler um texto do livro Pão Nosso, escrito pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, o texto de número 141, cujo título é Amor Fraternal. E ele se inicia com uma frase de Paulo aos Hebreus que diz: permaneça o amor fraternal. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isso mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a aventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Amado Jesus, Senhor das nossas vidas, permita-nos, Divino Mestre, nesse momento de fé em que nos reunimos na casa de Dr. Bezerra de Menezes, a fim de aprendermos valiosas lições que serão como bússolas a nos guiar nessa encarnação, possamos estar amparados pelos benfeitores espirituais que dirigem esta casa, pelos nossos mentores, por todos os bondosos amigos que aqui se postam, Senhor, a fim de nos amparar, de nos orientar, de nos instruir. Permita, Jesus querido, que cada nome que foi colocado nos nossos livros de preces possam receber a partir de agora o amparo necessário, conforme a necessidade de cada um, através dos seus benfeitores amigos, através das vibrações, das preces, daqueles que desejam o bem ao próximo. Senhor, envolva a nossa irmã Severina nas suas vibrações harmoniosas, a fim de que ela possa, com muito amor, nos transmitir o estudo que ela preparou para nós. E que nós, Jesus, tenhamos a capacidade de absorvermos esse estudo, de refletirmos sobre ele e, principalmente, de colocá-lo em prática em nossas vidas. E assim, Senhor, esteja conosco e que nós nos mantenhamos sempre dignos da sua presença entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Com a palavra, nossa irmã Severina. Tia Sé. Vamos dois falar. Tia Severina.
Queridos irmãos, dos dois planos de vida, que nos abençoe Jesus, o doce Rabi da Galileia. Esse ano, como todos já sabem, né, a nossa casa comemorou com cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo os 160 anos de publicação dessa obra magnífica. Eu digo até que deve ser o nosso livro de cabeceira, porque toda hora nós estamos precisando de ir lá lançar mão do Evangelho, que é esse farol, esse guia, esse bálsamo confortador nas nossas vidas. Então, o tema de hoje é baseado no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo: dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. E aí nós temos aí essa imagem do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, até mais bonito, né? O que a inteligência artificial não está fazendo, né, gente? E aí, nós temos aí que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma das obras fundamentais da doutrina espírita, codificada por Kardec e publicada pela primeira vez em 1864. Esse livro tem como objetivo principal oferecer para cada um de nós uma interpretação espiritual e moral dos ensinamentos de Jesus, adaptado, obviamente, aos princípios espíritas. E essa obra está organizada em capítulos, né, que abordam temas essenciais à nossa evolução. Como a nossa irmã Roseli falou, né? A gente precisa realmente vivenciar o Evangelho. Não é só vir aqui na Casa Espírita, é bom ouvir a palestra, participar de seminário, claro, mas o mais importante é a nossa reforma íntima. Por isso, no Evangelho tem sempre temas essenciais para essa nossa reforma íntima, como o perdão, a caridade, a humildade, sobre a vida futura, né? Então, ele nos oferece essa interpretação espiritual e moral dos ensinamentos de Jesus. E é uma fonte de consolo e de impacto em nossa vida. Por quê? Por que impacto? Porque desde a publicação dessa obra, ela tem influenciado milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo, inspirando a cada uma a buscar uma vida mais ética e mais espiritualizada. Portanto, o Evangelho, ele continua a ser essa fonte de consolo e esclarecimento para cada um de nós. E ele nos dá força para que a gente possa suportar os desafios e compreender o propósito maior da nossa existência. Por que aqui estamos? Por que sofremos? Por que estamos nessa família? Porque nessa família eu tenho aquela pedrinha do meu sapato. Então hoje nós vamos nos enriquecer com o capítulo 26 dessa obra magnífica, que o tema está também na Bíblia, né? E foi falado aqui, foi dito aqui para nós em Mateus, no capítulo 10, versículo 8. Ele diz o seguinte: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente, para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida. E aí, o Mateus, também seguido de Lucas e Marcos, continua afirmando o seguinte: disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas
e que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Esse capítulo, gente, ele é pequenininho, é muito gostoso de ler e de entender. Eu gostaria muito que vocês fizessem isso esse final de semana para ficar mais bacaninha na memória da gente, né? E aí, continuando, ainda nesse capítulo, nós precisamos de ver o que Jesus quis dizer com isso. Dai de graça, o que de graça recebeste, né? Mateus já nos falou, no capítulo 10, versículo 8, nós vimos aí que o Evangelho é essa fonte de consolo e esclarecimento, mas vamos ver aqui, voltar aqui um pouquinho para confirmar. É Mateus, no capítulo 10, versículo 8, que fala isso para nós. Bom, então Jesus perguntou, o que a gente pode entender que Jesus perguntou, dai de graça, o que de graça recebeste, né? Jesus instruiu, então, seus seguidores a compartilhar os dons espirituais, os ensinamentos que receberam, sem cobrar deles, enfatizando a generosidade e a pureza da aplicação. E aí, voltando isso especificamente para a nossa doutrina, nós sabemos que nós temos o princípio da gratuidade. No Espiritismo, esse ensinamento é interpretado como um fundamento que orienta a prática mediúnica e a disseminação dos conhecimentos espirituais. Por isso, Kardec reforça isso aos médiuns e aos trabalhadores espíritas que devem oferecer seus serviços gratuitamente, refletindo a natureza altruísta e desinteressada dos ensinamentos espirituais. Porque nós sabemos que em muitas religiões, que ainda está por aí, né? Está se vendendo. Está se vendendo cura, está se vendendo um pedacinho do céu, né? Mas a doutrina espírita nos deixa isso bem claro. O desapego material. A doutrina espírita ensina que os dons espirituais são concessões divinas que nós recebemos para auxílio ao próximo. E eles não devem ser utilizados de forma alguma como fonte de lucro ou de vantagem pessoal. E a gratuidade no trabalho mediúnico é essencial. Isso que Jesus quer dizer. Dai de graça o que de graça recebeste. Continuando nesse capítulo, nós estamos vendo aí agora, né? Uma imagem de uma reunião mediúnica, né? A primeira condição para se granjear a benevolência de participar de uma reunião mediúnica é o estudo. Nós vamos ver mais na frente um vídeo onde uma médium de ostentação, né, não tem aquela virtude que é essencial em todos nós, principalmente em quem está predisposto a trabalhar com a mediunidade, que é a humildade. Então, ela já acha que ela é a dona da verdade, é a alma de tudo, né? A mediunidade não pode ser e nunca será uma profissão. Nunca. Por quê? É uma responsabilidade muito grande, gente. Então, a primeira condição é o estudo, e depois nós precisamos de granjear a benevolência dos bons espíritos e termos humildade, devotamento e abnegação. Por isso, esse livro, o Livro dos Médiuns, é a Bíblia de quem vai trabalhar numa reunião mediúnica. Primeira coisa é estudar, conhecer e saber a importância desse trabalho. É importante demais. O Livro dos Médiuns, então, também é uma das obras fundamentais da doutrina espírita, também codificada por Kardec, né? E que oferece para cada um de nós orientações claras sobre a mediunidade e sobre a questão da gratuidade, no exercício da mediunidade. Esse livro é um guia prático para os médiuns e para aqueles que desejam compreender os fenômenos mediúnicos. E aqui estão alguns pontos
que ele aborda sobre a gratuidade da mediunidade. Kardec enfatiza que os dons mediúnicos são concessões divinas e, como tal, devem ser utilizados como forma altruísta e desinteressada. Então, a mediunidade é vista como uma missão ou um serviço que é prestado à humanidade, não como uma profissão ou um meio de vida. Porque o perigo da mercantilização, o livro dos médiuns aborda sobre isso, os perigos de quem comercializa a mediunidade, pois isso pode levar à exploração das necessidades alheias e à corrupção dos objetivos espirituais. Nós sabemos que muitas pessoas são até tiradas da mediunidade, né, Roseli? Como tal coisa acontece. Não somente quando é exercida dessa forma de gratuita, mas de outras formas que a pessoa não exerce a vivência cristã, de se colocar no lugar do outro. Então, às vezes, não está sabendo, não está estudando, lendo, e não está falando, vamos tirar. Né? É igual quando a professora lá na escola colocava, agora não pode mais não, né? No cantinho do pensamento, 10 minutos, para ele poder ver o que ele não tinha feito legal. Então, a pureza da intenção, os médiuns devem manter a pureza da intenção. E aí, quando a gente fala isso, a gente foca no auxílio ao próximo e na disseminação dos ensinamentos espirituais. Por quê? A gratuidade assegura que o trabalho mediúnico será realizado com sinceridade e dedicação. Isso é primordial. Exemplo de conduta que Kardec nos fala. Ele cita exemplos de médiuns que mantiveram a gratuidade em suas práticas, servindo como modelo de conduta ética e moral. E Kardec destaca que a verdadeira recompensa do médium vem do progresso espiritual e do bem que ele pode proporcionar aos outros. Então tem a evolução moral, a credibilidade, o respeito, né? Então o livro dos médiuns deixa bem claro isso, que a mediunidade deve ser exercida com responsabilidade e desinteresse material. Portanto, vocês vão ouvir isso até o final. A gratuidade é um princípio essencial que protege a integridade do trabalho mediúnico e assegura que o médium cumpra seu verdadeiro propósito, que é o de auxiliar na evolução espiritual da humanidade e promover esse bem-estar coletivo. Então, já vimos aí, né? Alguns de nós aqui, algumas pessoas aqui já, além de estudarem, já fazem parte aqui dessa reunião mediúnica na nossa casa, que acontece às quartas-feiras, e é uma reunião privada. Por quê? Você tem que ter um conhecimento, você tem que ter um embasamento. Mas nas sextas-feiras, nós temos uma turminha, né? Aqui acho que é só eu e a Andresa que estamos fazendo parte desse grupo aqui, onde nós estamos estudando o livro dos médiuns, para nos candidatarmos um dia, no futuro bem próximo, né, Andresa, se Deus quiser, a participarmos dessa reunião aqui. Beleza? Então vamos para frente, que atrás vem gente. Essa imagem aí, nós estamos vendo Jesus expulsando os mercadores do templo. Isso está em Marcos também, capítulo 11, versículos 15 a 18. Mateus também fala no capítulo 21, versículos 12 e 13. Eles vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos. E não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuraram meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Então Jesus expulsou do templo os mercadores, condenando assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma.
Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular o preço. Então, ficou bem claro aí para nós, né, gente? Por que Jesus usou dessa atitude? Tem gente que fala assim, eu nunca vi Jesus assim, tão bravo. Você teve que ficar, porque não teve outra forma, já tinha falado, já tinha ensinado. E eles continuavam lá vendendo pão, vendendo isso, vendendo aquilo. Ele chegou aí. Não é assim não, fez o melhor lá. Continuando então, meus irmãos, nós temos aí então os princípios fundamentais da mediunidade. O primeiro, gratuidade dos dons espirituais, que nós falamos, até Kardec acentuou isso muito aqui no Livro dos Espíritos. Evolução moral. A prática da mediunidade com gratuidade contribui para a evolução moral do médium, porque ela fortalece a sua ligação com os espíritos superiores e promove com isso o seu crescimento espiritual. Por que nos dá também credibilidade e respeito? Porque a gratuidade do trabalho mediúnico e a credibilidade e o respeito pelo movimento espírita demonstra o compromisso que o médium tem, aquele compromisso genuíno com os princípios de amor e caridade ensinados por Jesus. E essas orientações são fundamentais para qualquer pessoa que se candidatar a estudar o livro dos médiuns e, obviamente, né, fazer parte dessa reunião mediúnica. E ela vai ser, então, envolvida com a prática mediúnica para aqueles, não somente para aqueles que vão fazer parte da reunião mediúnica, mas também para aquelas pessoas que nós precisamos de compreender a questão da ética e dos valores que sustentam a doutrina espírita. Se precisar de mais informações ou detalhes, né, vamos então pegar o livro dos médiuns, que aqui tem tudo detalhadamente. É um manual indispensável para todos aqueles que querem conhecer mais um pouquinho o que é esse intercâmbio entre o mundo corporal e o mundo espiritual. E no final desta obra, há um índice analítico dos assuntos reunidos em ordem alfabética que facilita a gente a procurar o que a gente está precisando de estudar ou de entender melhor. E aí vem aí a imagem Francisco Cândido Xavier, um dos mais renomados médiuns do Brasil e do mundo. Um exemplo brilhante de como a mediunidade pode ser exercida com amor, dedicação e, sobretudo, gratuidade. Porque a vida desse homem e a obra são testemunhos vivos dos princípios espirituais que ele praticava e prezava. Francisco Cândido Xavier, mais conhecido carinhosamente por Chico Xavier, dedicou mais de 75 anos da sua vida ao trabalho mediúnico, sempre pautado pela humildade, que eu falo que é a maior das virtudes, se não for a primeira, né? E pelo desejo sincero de servir ao próximo. Nós sabemos que ele ficava a altas madrugadas, gente, filas intermináveis de pessoas que estavam buscando consolo, uma mensagem psicografada de algum ente querido que tinha partido. Então, desde jovem, Chico demonstrou uma sensibilidade espiritual extraordinária, que ele utilizou para consolar, orientar e inspirar milhares de pessoas. Psicografou mais de 450 livros, cobrindo uma ampla gama de temas, desde romances espirituais até tratados filosóficos e religiosos, mas ele nunca recebeu um centavo sequer pelos direitos autorais dessas obras. Todo o lucro foi destinado a instituições de caridade, hospitais, orfanatos ou outras causas sociais. Então, essa decisão já refletia o compromisso inabalável com o princípio dai de graça o que de graça recebeste,
conforme ensinado por Jesus e reforçado pela doutrina espírita. Além dessa produção vasta literária, Chico também dedicou incontáveis sessões de psicografia, onde ele recebia, como nós sabemos, mensagens de espíritos desencarnados, seus entes queridos. E essas cartas, gente, trouxeram tanto alívio, tanto consolo a milhares de famílias. E Chico, então, ofereceu, através da sua mediunidade gratuita, provas da continuidade da vida e o alívio que muitas pessoas precisavam para a dor da perda. E Chico realizava esse trabalho de forma gratuita, movido apenas do desejo de aliviar o sofrimento humano. E era uma pessoa simples e humilde. Vivia de uma forma simples, mantendo-se fiel aos valores da humildade e do desapego material. Residia, como nós sabemos, numa casa modesta em Uberaba e recebia pessoas de toda parte, não somente do Brasil, mas do mundo, sempre com um sorriso acolhedor e uma palavra de conforto. Sua vida pessoal era um reflexo de sua missão espiritual, demonstrando que a verdadeira riqueza reside no amor e na caridade. Então, o legado que Chico deixa para nós transcende suas obras espíritas, né? Seus escritos espíritas e as suas mensagens psicografadas, porque ele nos deixou um exemplo poderoso de como viver uma vida de serviço altruísta, guiado pela fé e pela compaixão. Chico era um homem assim, que a dor do outro era a dor dele. Né? Quando ele, certa feita, viu a mãe chegar chorando porque tinha perdido o filho, ele só abraçou a mãe e falou: a sua dor é a minha dor. O que eu posso agora te fazer é te dar um abraço. Então, a dedicação de Chico à mediunidade gratuita é um lembrete constante para nós de que os dons espirituais são presentes divinos que devem ser compartilhados generosamente para o bem de todos. Sempre que tivermos alguém que nos pede uma prece ou um passe, não vamos nos fazer de rogado, meus irmãos. Aqui tudo é tão passageiro. Vamos fazer o bem enquanto a gente pode. Porque fazer o bem faz bem a gente. A gente pensa que está ajudando, na verdade, está sendo ajudado. E Chico, por isso, continua a inspirar a nós e as outras gerações, não apenas dentro do movimento espírita, mas em todo o mundo, como um símbolo de amor incondicional, a serviço, um serviço desinteressado, né? Então, sua vida foi essa verdadeira jornada de luz que ele deixou para nós. Leon Denis também, o escritor espírita francês, poeticamente se expressa para nós na sua obra No Invisível, na parte que ele fala Espiritismo e Mediunidade. Ele diz o seguinte: a mediunidade é uma delicada flor que, para desabrochar, necessita de acuradas precauções e assíduos cuidados. Exige método, paciência, altas aspirações e sentimentos nobres. E ele não termina, não. Ele fala: mercadejar com a mediunidade é dispor de uma coisa de que não se é dono. Foi concedido para nós. Não é nosso, é concedido. Né? Então, como é que nós vamos abusar da boa vontade dos mortos, pô-los a serviço de uma obra indigna e desviar o espiritismo do seu fim providencial? Então, quem quiser conferir, no livro No Invisível, capítulo Espiritismo e Mediunidade, Leon Denis. Mas nós temos outros tipos de médium. Não são só esses que ficam aqui na casa espírita, não. Tem os médios da generosidade, gente. Aquele que compartilha o conhecimento e habilidades. Lá em Santa Rita nós temos médios da generosidade. Nós temos os dois irmãos da Cruzinha,
que vão lá na casa dela para ler para ela. Porque ela agora já está com a vista, né, bem debilitada. Então, os dois irmãos se revezam e vão lá, esporadicamente, ler para ela, para dar esse conforto. Ela que gostava tanto de ler e agora está impossibilitada. Não entendi. Dilzinha. A Dilzinha, sua prima. Tá? Então, nós precisamos de oferecer nosso tempo para ensinar, orientar alguém também, gente, uma área em que você tem conhecimento, habilidade, sem esperar nada em troca, né? Esses são os médios da generosidade, que compartilham conhecimento e habilidades. Você pode dedicar apenas algumas horas por semana, algumas horas, para trabalhar em uma instituição, seja numa casa espírita ou não. Você pode visitar um idoso, um asilo. Você pode apoiar alguém que estiver passando por um momento, né, de infortúnio, de tribulação. Só de você ouvir, porque muitas vezes a pessoa está precisando só disso, só de ser ouvida, vai desabafar. Você pode ser um médium da generosidade. Oferecer apoio emocional e espiritual. Aqui na nossa casa, todas as quintas-feiras, de 2 às 4 da tarde, nós temos o plantão do passe. Roseli, Ana Bastos, são as coordenadoras. E temos também o atendimento fraterno, onde as pessoas, além de receberem o passe, levam a água fluidificada e muitas vezes tem aquele momento de serem escutadas ou de serem orientadas, não é isso, Roseli? Então, você pode se engajar a essa equipe, ser um médium da generosidade, da escutativa. Mas não somente aqui. Escutativa também nas nossas casas, nos nossos lares, com os nossos familiares, que precisam, muitas vezes, desabafar ou buscar um conselho. Então, ofereça seu apoio emocional, sem julgamento ou sem expectativa. Você pode fazer uma prece, ou trazer o nome da pessoa e colocar no livro de prece, vibrar. Então, dedique momentos do seu dia para enviar preces ou vibrações positivas para aqueles que estão passando por momentos de dificuldade, ou pelas nações que estão em conflitos. Incorporar o princípio da gratuidade nas nossas ações diárias. É um exercício contínuo, gente, de empatia e de amor ao próximo. Porque nós sabemos também que quando o médium não age assim, né, ele traz riscos para eles também. Por isso nós vamos ver um médium agora, do amigo, um vídeo dos Amigos da Luz. Tem que ligar aqui dentro. Por favor, já está ligado? Então vamos lá. Vamos vencer agora. Sim. Bonjour, Camille. Bom dia, Marli. Você frequenta um centro espírita aqui perto, né? Frequento. É Humildade e Caridade. Eu frequento lá desde pequena. Você conhece? Não. Ai, mas pelo visto eu vou ser obrigada a conhecer agora. Obrigada? Por quê? Então, eu não gosto de revelar isso assim pra qualquer um, porque você sabe como é que as pessoas são, elas não têm muito limite. Aí quando descobre que você tem um dom especial, pronto, já abusam. Mas que dom é esse que te obriga a ir pro centro? Como eu disse, eu não abro pra qualquer um. Ah, tá, entendi, desculpa. Se você quiser, a gente pode marcar de ir juntas pro centro. Combinar, você vai conhecer o pessoal lá, o pessoal é bem legal. Vai gostar. Tá bom, pra você eu conto. Não precisa. Ah, eu vou contar, já disse que eu vou contar. Ai, gente curiosa, eu vou contar. I see dead people. Oi? Gente morta, eu vejo. Ah, tá, entendi. É porque eu não tava esperando isso. Você é médio vidente, então. Vidente, audiente, cheirante, tocante. Meu amor, eu tenho vários dons, minha mediunidade é diversificada. Vejo um fantasma aqui igualzinho eu tô te vendo agora. Um espírito? Até mais de um, meu amor. Eu vejo uma multidão. Eu tenho até aquele negócio de psicografia. Psicografia.
É isso, é aquele negócio que o Chico Xavier fazia, só que a minha é muito melhor do que a dele. Porque os espíritos que acompanhavam ele são chatos, fica aqueles textos enormes, piegas. Os meus são muito mais divertidos, eles me falam cada coisa que eu morro de rir. Só que é proibido para menores. Eu imagino, eu posso imaginar. Então, eu acho que vai ser bom você ir pro centro. Lá você vai estudar, você vai entender melhor essa sua mediunidade, como lidar com ela. Então, é porque eu não tenho tempo para estudo. Tem muita gente precisando dos meus dons. Mas, Marli, estudo faz parte do trabalho também. Não, mas eu já estudei espiritismo, eu já li vários livros, minha estante tá cheia. Eles têm umas histórias bem legais, assim, umas tramas, parece até coisa de novela. Ah, não, você tá falando dos romances espíritas. Eu tô te dizendo das obras básicas, do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, do evangelho. Pode parar, Camille. Eu já saquei tudo, já entendi qual é a tua. Oi? Você quer me enterrar nesse monte de livro aí, de estudo sem fim, só pra minha mediunidade não brilhar mais do que a sua? Porque você tá com medo. Você tá com medo que você sabe que com os dons especiais que eu tenho, eu posso me tornar a médium alfa do centro. O quê? O nome disso é vaidade, tá? V-A-D-E, vai. V-A-V, V-A-I, vai, V-A-D. Você entendeu? Não posso fazer nada se você não tem a mediunidade braba que nem a minha. Mas eu não sou médium. Como que não é médium? Todo mundo não é médium? Não, todo mundo tem um grau de sensibilidade com o mundo espiritual. Mesmo que inconsciente, mas isso não quer dizer que todo mundo é médium. Médium serve de intermediário na comunicação da espiritualidade com a gente encarnado aqui. Se você não exercer essa função, você não é médium, entendeu? Ah, lamento muito por você. Mas não se preocupa. Toda vez que o trabalho mediúnico acabar, depois de agradecer, eu vou agradecer também pela sua presença. Eu vou chamar pessoal. Temos aqui também a nossa irmã, Camille, que trabalha no centro desde pequena. Infelizmente não foi abençoada com a mediunidade, mas ela é muito esforçada. Ô Marli, lá todo mundo já me conhece já. Você acha o quê? Que no centro só tem a parte da mediunidade para trabalhar? Eu, por exemplo, tô na parte administrativa. Secretária? Não, presidente. Você é a presidente do centro? Não, eu não sou, eu estou, porque é um cargo temporário, né? Ah, e como é que a gente faz para se candidatar? Ué, você não queria ir pro trabalho mediúnico? Tá querendo atravancar minha candidatura? Tá com medo da oposição, é? Não se preocupa que eu não vou pedir seu impeachment agora não, sua golpista. Nos vemos nas urnas. Pelo direito dos médiuns, pelo Bolsa Cantina, pelo Vale Passe, pelo direito de dar uma cochilada durante as palestras, pelo fim do monopólio da água fluidificada, vamos abrir o mercado para a Coca-Cola fluidificada. Vote 89, Marli Mediúnica, médium e única. Falou tudo, né, gente? Tem, pior que tem. Tem algumas pessoas que exercem a mediunidade dessa forma. Talvez não tão. José, você ficou tão encantado comigo que eu vou me pedir a você faça um pequeno comentário. O que faltou nessa criatura? Faltou nada? Ou o que você viu? O que você acha melhor? Vamos começar o que faltou. O que faltou? Faltou a humildade. A humildade, que nós falamos. Né? Já se achava dona do... E se ela tivesse a humildade, começa a se comunicar. E quando ela ficou sabendo que aquela moça era presidente do centro? Menosprezou. Inveja. Você é presidente do centro, né? Eu tenho mediunidade. Você não tem? Então, Infelizmente, a gente vê muito isso. a gente ainda vê isso nos dias de hoje, gente, infelizmente. E aí é que há o desvio do propósito espiritual. Tem que tirar a mediunidade dela. Faltou estudar. Humildade, faltou estudo. O que mais faltou? Vamos interagir um bocadinho. Faltou humildade, estudo. Faltou o que mais? Mônica, o que faltou aí na Marli? Senso. Senso. Angelita, o que faltou na Marli? Ela estudou, ela tinha uma estudante, ela faz livros, leu tudo. Não adianta ler algo para entender, ela não ligou nada. Então ela leu todos os livros. Faltou ética.
ética, faltou tudo, gente. Tudo, né? Paulo até hoje ele lê, estuda os livros da doutrina, e uma vez por ano ainda. Todo ano ele lê novamente o livro Sim. dos espíritos, dos médicos. Correto. Ele estuda, né? Todo ano. Uma vez ele faz os 5. Volta tudo. Isso. Quem? De volta. De volta. 92. E aí, a Marli, aqui no vídeo, assim como muitos médios, eles estão também sob influência de espíritos superiores. Sim, que ela dá abertura, e aí é um prato cheio para eles, né? A busca por vaidade, por ganhos materiais, pode atrair espíritos superiores, que se aproveitam das fraquezas morais do médium, levando comunicações enganosas ou prejudiciais. Por isso que muitas vezes a mediunidade é retirada, né? Porque o uso indevido da mediunidade pode gerar consequências espirituais negativas, afetando. Quando é retirada, ainda é bom, né? Pior é quando continua a capacidade mediúnica da pessoa e aí ela começa a ser influenciada por espíritos, né, falsificadores, né? Aí que é melhor que tire. Melhor que tire. É o mal menor, né? Mas aí quem vai também em alguns lugares, né, que nós sabemos que tem gente que vai. A gente vê colocar nos postos uns avisos, né? Quero o seu apoio de volta, eu consigo trazer. Tem gente que vai lá e paga, gente. Paga por serviços mediúnicos. Isso também pode trazer para a pessoa a dependência emocional e espiritual. Porque não vai resolver nada. Ela acha que vai, né? Então, essa cobrança e esse pagamento pode abrir espaço para charlatanismo, onde há indivíduos, né, sem verdadeira capacidade mediúnica que exploram a boa-fé das pessoas em busca de lucro. E aí, há também o risco de quem perde e tem a falta da proteção espiritual. Porque ao você se envolver com médios que cobram, a pessoa pode se expor a influências espirituais negativas, já que a prática não está alinhada com os princípios morais e éticos da doutrina espírita. E aí aquela pessoa que quer a busca por uma solução rápida, eu vou pagar porque eu vou conseguir, né? Ela pode desviar a pessoa do seu verdadeiro caminho, do seu verdadeiro aprendizado espiritual, e que isso requer para cada um de nós esforço e conhecimento. Então, a conclusão que nós tiramos desse capítulo é a seguinte: a mediunidade deve ser exercida com responsabilidade, ética e amor ao próximo. O Espiritismo ensina que os dons espirituais são ferramentas para o bem coletivo e devem ser compartilhados gratuitamente, em consonância com o princípio de dai de graça o que de graça recebeste. Dessa forma, tanto o médium quanto aqueles que buscam auxílio espiritual podem trilhar o caminho de evolução e harmonia com as leis divinas. Tá? Trouxemos então um poema da inteligência artificial. Começando a melhorar do tempo. Fala o seguinte: em um jardim de estrelas cintilantes, florescem dons que o céu nos empresta. São luzes divinas brilhantes para guiar nossa alma em sua festa. Não são nossos, mas do alto enviados, presentes de amor, sementes de luz, para que em passos delicados sigamos o caminho que nos conduz. Dai de graça o que de graça recebemos, pois a vida é um rio que flui sem cessar. E na correnteza do amor aprendemos que doar é a essência de se transformar. Cada talento, cada inspiração é um sopro divino, um toque de Deus, para que em nossa breve missão possamos elevar os corações aos céus. Não guardemos o que não nos pertence, mas espalhemos como o vento faz.
pois na partilha a alma se convence que a verdadeira riqueza é a paz. Assim, na dança eterna do existir, de mãos dadas com a generosidade, vamos juntos, sem nunca desistir, construir um mundo de fraternidade. E ao final, quando o tempo nos chamar, teremos vivido a lição celestial de que amar é o verbo a conjugar e doar é o caminho para o bem universal. E aí, trouxemos para a gente refletir ainda essa imagem linda de Jesus. Estamos prestes ao aniversário dele. Ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha um olhar quente e profundo e solene era a sua voz. Ele veio com as mãos vazias, desarmadas, nem escudos nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite, sem estrelas, mas ele ilumina. E as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Obrigado, Jesus. Obrigado por o Senhor ter paciência com a gente. Porque o Senhor sabe que nós ainda somos perfectíveis, mas um dia vamos ser fadados à felicidade. Gratidão a cada um que se faz um presente, encarnado ou desencarnado. Que possamos levar essa imagem de Jesus nos nossos lares, nos nossos entes queridos. Há quanto tempo você não está dando um abraço? Há quanto tempo você não está ouvindo alguém na sua casa? Não somente agora é Natal. Natal pode ser qualquer dia. Todo dia onde você se dispõe, você se predispõe a vivenciar o amor deixado por Jesus. Que Ele possa, então, nos envolver nos efluvios benéficos e reconfortadores. Agora eu gostaria que você se levantasse e abraçasse a pessoa que está do seu lado, desejando paz, Feliz Natal. Aí, abraço coletivo da família. Tem que dar pelo menos 3 abraços, senão não termina a palestra. Até meia-noite. Eu só ganhei uma, tá? Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the 4th, the 5th, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Pronto, gente. Depois dessa explosão de energia. Isso. Vamos acelerar nossos corações. Aleluia. Quem vai ser? Gratidão a você que veio
que deixou sua casa numa noite de sábado, mas veio aqui se fortalecer com os ensinamentos deixados por Jesus. Que o amor continue sendo a nossa bússola norteadora. Um beijo no coração de cada um com sabor de chocolate. Feliz Natal e um ano novo com muito trabalho e muita saúde. Gratidão, tia Sé, por nos lembrar desse manancial maravilhoso que Kardec teve um trabalho danado para nos legar. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, que nos ensinou coisas tão simples, mas que ainda temos tanta dificuldade para entender. Gratidão, Senhor, por tudo, gratidão pelos conhecimentos, pelas oportunidades e pelas bênçãos de estarmos reunidos nessa casa, que nos traz tanta paz, tanto conhecimento, tanta alegria. Obrigada, Pai, por tudo. Nos ilumine, nos proteja e nos ampare sempre.